Fala Tricolada, tudo tranquilo? Mais uma vitória do nosso Flusão. Pô, é o que? 11 jogos sem saber o que é ser derrotado. Exatamente. Belíssima campanha no Campeonato Brasileiro, terceiro colocado. E na Copa do Brasil, meu amigo, as chances do Fluminense ser eliminado pelo Fortaleza são pequenas, né? Pela qualidade da equipe do Fluminense, qualidade dos jogadores do Flusão. O Fluminense vai jogar no Maracanã com uma vantagem do empate. Essa partida, isso é muito importante. O Fluminense derrotou o Fortaleza no Castelão por 1-0. Mas tem coisas que tem deixado a gente assustado e eu vou passar essa preocupação para vocês. O Fluminense jogou o primeiro tempo muito bom, 45 minutos, muito. O Fluminense poderia ter saído com 2-0 tranquilamente. Teve um gol anulado do Nonato, bom jogo, posse de bola. O Fluminense acabou o primeiro tempo com 71% de posse de bola. Aí fomos para o intervalo. No segundo tempo o jogo mudou de uma tal maneira, só deu Fortaleza. O Fluminense mostrou sinais de cansaço de seus principais jogadores, Cano, Arias, Ganso. E o pior, as opções que vieram do banco de reservas fizeram com que o nível técnico da equipe despencasse a ponto de perder o meio de campo, tomar sufoco praticamente os 45 minutos finais da partida. E o Vojvoda mexeu muito bem na sua equipe, colocando o Romarinho, colocando o Otero, explorando as deficiências do nosso lateral esquerdo, Caio Paulista, com muita velocidade, enquanto o Fluminense encheu o time de volantes, Felipe Melo, Martinelli, André e outros aí, encheu o time com 4 volantes. A equipe do Fortaleza foi corajosa, colocou 4 atacantes e veio para cima do Fluminense. O Fluminense tomou sufoco, foi se segurando, acabou 1-0, teve um gol anulado também do Fortaleza. No primeiro tempo teve o gol anulado do Nonato e do lado deles teve o gol anulado do empate. Ainda bem, foi bem anulado, ali na unha do pé, a linha foi passada, impedimento, e quase que o Fluminense empata uma partida que era tranquila, pelo que o Fluminense apresentou no primeiro tempo, e eu repito, pela qualidade do Fluminense, que é bem maior do que da equipe do Fortaleza. O Fluminense vai para o Maracanã com a vantagem do empate, com um bom time, Maracanã lotado, as chances do Fluminense se classificar são muito grandes. Mas a minha preocupação é com a parte física e principalmente com o banco de reservas. Tem peças que não são ideais no banco de reserva, o banco de reserva está sendo mal montado e o Fernando Diniz tem vacilado em algumas substituições. Insistência com Marrone, com o William Bigode, com Felipe Melo. As opções que estão entrando no segundo tempo têm feito o time cair o nível técnico. O Fluminense tem perdido esse meio de campo e não tem melhorado. O ideal é você mexer no segundo tempo e melhorar a equipe, ou no mínimo manter o nível técnico do jogo. Você fez um bom primeiro tempo, o segundo tempo tem que ficar no bom também. Quando despenca, o adversário cresce, você toma sufoco e não haja coração que aguente, né? A passeio dos 40, não é a hora de eu ficar tomando susto à toa. Vamos dar nota para os jogadores, começando pelo Fábio. Mesmo com toda essa pressão do Fortaleza aos 45 minutos do segundo tempo, durante os 45 minutos, teve uma chance ou outra que o Fábio conseguiu salvar, com uma bela defesa, mas ele não tomamos grandes sustos a ponto de nos preocuparmos com a atuação do goleiro Fábio. Vou dar uma nota 6 para ele. O Samuel Xavier, ele fez 2 assistências interessantes. No primeiro gol do Nonato, que foi anulado, foi um passe dele na linha de fundo, ele aproveitou o corredor e fez assistência. E no segundo gol do Nonato, que valeu, começou também por ali pelo lado direito. Ele fez assistência, o Arias fez o corta-luz, o Cano meteu o calcanhar, o Nonato pegou de frente novamente. Então o Samuel Xavier foi muito importante na parte ofensiva, por isso que eu vou dar uma nota 7 para ele. Foi um dos principais jogadores da equipe. O Nino também foi um dos principais jogadores para mim, principalmente no setor defensivo. Nessa pressão do Fortaleza, jogadas aéreas, jogadas individuais, no 1 contra 1, ele sempre prevaleceu, principalmente nas bolas aéreas. Fez uma partidaça, tirou tudo que foi possível, nota 8 para o Nino. Outro também que ficou um pouco próximo do nível dele foi o Manuel. Também fez uma boa partida na parte defensiva, aguentando o rojão, aguentando a pressão, nota 7 para o Manuel. Já o Caio Paulista, lá pelo lado esquerdo, é aquela situação que eu já tenho falado com vocês. Ele é bom e é legal para jogos em que o adversário está no setor defensivo, esperando a equipe do Fluminense. Aí você coloca o Caio Paulista praticamente como segundo ponta, aberto pelo lado esquerdo. Aí ele pode explorar todo esse corredor, porque o adversário não vai
usar o lado dele ofensivamente. Mas, meu amigo, no segundo tempo, Fortaleza amassando, utilizando os lados do campo, caindo Romarinho, caindo Otero, nas costas dele é um Deus nos acuda. E o pior, todas as ações ofensivas, passes de meio metro, Caio Paulista errou tudo. Não tem como você ter Cris Silva, Pineda, Marcos Pedro, um monte de garoto, Jeff Terno na base e optar por um ponta improvisado de lateral esquerdo. Deveria ter mexido nele no segundo tempo e o Fluminense quase comprometeu pelo lado dele. Nota 3 para o Caio Paulista. O André e o Nonato fizeram um jogo importante no meio de campo, principalmente no primeiro tempo. Aí no segundo tempo deu uma queda no rendimento do André, mas o primeiro tempo foi interessante, porque tanto o André como o Nonato entraram muito na área, se aproximaram muito da área adversária e participaram muito da criação das jogadas e da parte ofensiva. No segundo tempo, o Fluminense praticamente perdeu o meio de campo. Vou dar uma nota 6 para o André. Mas para o Nonato eu vou dar uma nota 9, porque no primeiro tempo ele foi impecável. Fez um gol, é muito bom você ter um volante de qualidade, e principalmente um volante que entra dentro da área, o Nonato faz isso. Fez um gol que foi anulado pelo árbitro, e depois, logo em seguida, fez o segundo gol dele, mas esse valeu, numa jogada bem tramada pelo Fluminense, como eu disse, com Samuel Xavier, com Arias no corta-luz, com o calcanhar do Cano perfeito, e o Nonato chegando de surpresa na marca do Cal. Belíssima partida no primeiro tempo do Nonato, ele que saiu para o Felipe Melo aos 23 e deu uma quebrada no meio de campo do Fluminense, o nível caiu com a saída dele. Nota 9 para o Nonato, que também recebeu um cartão amarelo, a gente ficou preocupado em receber o segundo e ser expulso. O Ganso eu vou dar uma nota 6, principalmente pelo meio de campo, no primeiro tempo, em que o primeiro tempo do Fluminense foi bem interessante, com essa trinca que o Fluminense tem com o André, com o Nonato e com o Ganso. O Fluminense conseguiu manter essa posse de bola. O Fluminense teve 71% de posse de bola só no primeiro tempo. Isso muito também graças ao Ganso, que ele sabe prender essa bola, ele sabe fazer esse jogo ficar cadenciado e rodar o meio de campo do Fluminense. Tanto que ele foi substituído pelo desgaste físico, que é uma das minhas preocupações, com a entrada do Martinelli aos 14 do segundo tempo. Aí, meu amigo, o meio de campo do Fluminense degringolou com a ausência do Ganso. Ele é importantíssimo. E o jogador que está vindo do banco de reserva para substituí-lo, para ficar no lugar dele, não está no nível do jogador. É complicado. Aí você perde o segundo tempo todo, porque o meio de campo não está legal. Não consegue prender a bola, não consegue ter a posse que tinha no primeiro tempo. Então fez muita falta o Ganso no segundo tempo e o Fluminense sofreu pressão por causa disso. Nota 6 para o Ganso. Nota 7 para o Cano. A assistência maravilhosa que ele deu para o gol do Nonato, o passe que ele deu de calcanhar, e no primeiro tempo ele procurou espaço para quem vem de trás, ele também concluiu para o gol, fazendo alguns chutes interessantes. Vou dar uma nota 7 para o nosso artilheiro, que saiu aos 23 para a entrada do Marrone. E outra questão, sai Cano e entra Marrone. Aí um disparate técnico é impressionante. É uma pena ter um reserva do nível do Marrone para a função do Cano. Outro que entrou aí, o que começou jogando, no caso, foi o Matheus Martins, não esteve bem. Ele começou até bem na parte ofensiva, em velocidade, buscando ter uma bola no meio de campo que ele recebeu e partiu para cima dos zagueiros, porque é um garoto jovem, de explosão e abusado e tem qualidade, mas no arremate não foi infeliz. Aliás, no arremate ele foi infeliz, chutando para fora e chutando muito mal. Mas é um jogador interessante, é um bom titular, tem velocidade, tem técnica, mas dá umas osciladas durante a partida e por isso vai receber uma nota 5, ele que saiu para a entrada do Bigode aos 38. Agora vamos falar da rapaziada que entrou no segundo tempo, começando pelo Martinelli. O Ganso saiu, entrou o Martinelli aos 14 minutos do segundo tempo. O meio de campo do Fluminense começou a se perder, o Fortaleza começou a crescer no jogo e o Martinelli entrou perdido nesse meio de campo, não conseguiu desenvolver o seu bom futebol. A maioria das vezes a bola estava no pé dos jogadores do Fortaleza e o Martinelli somente cercando, tentando proteger ali. Nota 4 para o Martinelli. Outro também que entrou muito perdido, já quando o meio de campo estava completamente desguarnecido, foi o Felipe Melo, que saiu o Nonato, a troca. Sai Nonato, que estava muito bem, e entra o Felipe Melo. Você perde um volante de mobilidade, de entrada na área, você coloca um volante paradão, veterano, para disparar a bola para um lado e para o outro, para se defender. Foi isso que o Fernando Diniz fez com as suas modificações. Colocou 4 volantes, fechou a casinha para segurar 1-0. Nota 4 para o Felipe Melo.
E nota 3 pro Marrone. Marrone, sai Cano e entra Marrone, meu Deus, não dá. Teve um lance que ele estava vindo, tinha um espaço tremendo, que ele poderia explorar pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Ele foi para cima de 2 jogadores na marcação. Aí você pergunta, pô, você tem o JK no banco de reserva, e sua opção é o Marrone para entrar no segundo tempo, o William Bigode? Aí não. Né? O jogador ideal para puxar contra-ataque nesse jogo era o JK e não o Marrone. Marrone, aliás, desde a sua estreia, e está sendo privilegiado, entrando em todos os jogos, foi até expulso no Campeonato Brasileiro, ele não vai estar relacionado no próximo jogo no Brasileirão, na segunda-feira. Eu não entendo essas entradas aí do Marrone, ele tem entrado muito mal, nota 3 para ele. Vou ficar devendo a nota do Iago e do William Bigode. O Iago entrou no lugar do Arias aos 38 e o Bigode entrou no lugar do Matheus Martins também aos 38. Perto ali dos 40 minutos, é pouco tempo que o camarada desenvolveu alguma coisa, ainda mais ele entraram no momento em que o Fluminense não existia na partida, só dava Fortaleza. Então não vou dar nota para o Iago e nem para o William Bigode. Mas para o Fernando Diniz vou dar uma nota 5. Escalou o time certo, escalou o time bem, o time jogou bem no primeiro tempo, e a nota dele 5 é o ideal. É o 5 pelo primeiro tempo. O segundo tempo, o Fluminense praticamente inexistiu em termos de criação de jogadas, de futebol. Parecia que um time de outro treinador. Primeiro tempo era do time do Fernando Diniz, segundo tempo era o time do Roger Machado. Cheio de volantes, se defendendo e com a bola no pé do adversário. Esse não é o Fluminense, esse não é o Fluminense do Fernando Diniz, os 45 minutos finais. Por isso que eu vou dar uma nota 5 para ele. Eu vou dar uma nota 10 para os meus inscritos. Vou pedir um like e a sua inscrição. E até o próximo vídeo. Tamo junto. Fluminense, ó. Fluminense está bem. 11 jogos que o Fluminense não sabe que é derrota. Fluminense está bem no Brasileirão. O Fluminense está com grande chance de chegar a uma semifinal do Campeonato Brasileiro. Mas o Fluminense tem que ficar esperto aí com desgaste físico. E principalmente com o banco de reservas do Fluminense. O Fluminense precisa ter opções melhores. O Fernando Diniz tem que ficar esperto com as suas mexidas. Até o próximo.